você está ouvindo Franz Joseph Haydn, nosso mentor espiritual, que vem trazendo todas essas energias, essas vibrações através da música, tocando a alma, o coração de todos nós. E se você quiser colocar um copinho com água durante o nosso programa aí do seu lado, essa água vai ser irradiada, vai ser, tocada por essas vibrações, para que você depois vá tomar, vai trazendo paz, equilíbrio, vai trazendo a saúde de volta, né? Vamos regenerando aí o que precisar ser regenerado. Então, olá, estamos novamente no nosso programa na Madrugada Astral, eu e Teca Moraes, Deus e Mantovani, e nós vamos hoje, para variar, estamos aqui nossos programas, nossa sequência de programas, eu falo uma temporada de programas, falando sobre relacionamentos, sobre temas ligados a relacionamentos, para que a gente possa trazer consciência e discutir certos pontinhos, certos temas, que vai poder, de repente, abrir uma luz, abrir um caminho, fazer você enxergar alguma coisa que você ainda não enxerga, solucionar alguma questão aí que está pegando e a gente não sabe muito bem por onde ir, para resolver o problema. Com certeza. Então, tudo bem, Teca? Tudo Dá um bem, oi aí pro pessoal. Oi, gente. É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu estou super contente com essa oportunidade de passar essa temporada com a Deus e falando sobre relacionamentos. Então, quero agradecer mais uma vez. Quem já está nos acompanhando, quem já viu outros episódios. E quem ainda não viu e vai ver esse e vai poder acompanhar os anteriores e os próximos, então sejam muito bem-vindos. Obrigada, Dê, mais uma vez. Imagina, passa o seu arroba aí, quem quiser conhecer a Teca, o trabalho dela. Meu arroba é Tereza Cristina Moraes, ou Tereza com TH e com Z, lá no Instagram. E para quem está chegando agora também, não conhece ainda o Deus e Luz, Importante. Porque a gente tem no Deus e Luz, é todo um contexto, não é só os florais, porque a gente tem o laboratório que produz os florais, tem todo um trabalho, um embasamento sobre os florais, sobre os remédios da nova era, vibracionais. Eu sou suspeita, gente, porque eu sou viciada e eu também trabalho com eles. Os florais, que hoje em dia muitos terapeutas, muitos profissionais muitos profissionais usam. Trabalham, inclusive médicos e psicólogos, os florais que vão reintegrar o ser com a natureza. Então, trazer de volta as vibrações da natureza para o ser, para que a gente use essa homeostase e trazer o equilíbrio e a cura, novamente. Então, se você quiser conhecer os florais, www.floraisdeuseluz.com.br. Tem muito terapeuta aqui na rádio que ouve a gente, muita gente que trabalha, com vários tipos de terapia ou com o trabalho de auxílio ao próximo, a nível emocional. Nossa, a gente tem muita coisa para oferecer. E quem tiver alguma dúvida sobre os florais, qual floral comprar, se eu compro esse, compro aquilo, mandem lá um direct, no arroba Deuseluz oficial ou dos florais Deuseluz, para tirar a sua dúvida, pedir orientação para Deus e para vocês saberem como ser mais assertivo nesse protocolo de cura. E muitos profissionais, lá. E lá no espaço mesmo, ambulatórios de reiki, as segundas-feiras, com muitos mestres trabalhando, cromoterapia na terça. Tequinha foi responsável muito tempo pela cromo lá no Deus e Luz. Maravilhoso, gente. Às quintas-feiras, eu faço o trabalho com o Dr. Haydn, esse mentor espiritual, que faz curas e cirurgias espirituais. Então, estamos aguardando você que quiser conhecer nosso trabalho no arroba Deus e Luz Oficial, no meu canal, o arroba Deus e Mantovani, ou ouvir os nossos programas da rádio aqui da Madrugada Astral, lá no YouTube do Deus e Luz, no canal do YouTube. Estamos à disposição. E hoje a gente trouxe mais um assunto ligado, essa questão de relacionamento. Para a gente falar um pouquinho sobre essa infantilização que muitas vezes a gente mesmo ou o parceiro entra, uma exacerbação do ego, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou o bambambam, eu controlo. Não preciso de ninguém. E nós vamos entender o que isso acaba interferindo, impactando a relação, Sim. Então, só para quem ainda não entende, a gente faz uma confusão muito grande
não entrando aqui em grandes teorias Sim. psicanalíticas, mas precisa trazer um pouquinho do conceito, né? O Freud colocou muito esse conceito do id, do ego e do superego. Então, quando a gente nasce, a gente é bebezinho, a gente quer tudo. O bebê grita, chora, é mamadeira, chora porque está com frio, chora porque é a fralda, chora. E o mundo tem que servi-lo. Então, eu tenho minhas necessidades e eu quero que o mundo me sirva. O mundo venha resolver os meus problemas. E muita gente confunde isso com o ego. Fala, a pessoa só pensa nela, quer tudo para ela. E acha que isto é o ego maduro, falando, e não é. Não. Então, é só para, assim, bem Não é mesmo. amplamente, explicando que isso é o id. É quando a gente nasce, vem com essa necessidade, com essa energia, até o momento que surge o superego e fala, não pode. Então, o não que vai começar a delimitar. Eu quero, mas não pode. Não pode isso, mas eu quero. E o que vai tomar a decisão? Quem é que vai tomar a decisão e estabelecer esse limite do que pode, do que não pode, do que eu aceito, não aceito? É o ego. É o ego maduro. Então, a formação desse ego é importante a gente entender que é o que decide, é o que vai fazer o que precisa. E quando isso não é bem coordenado, ele não amadureceu, a gente confunde a energia da criancinha lá de 2 anos que quer, faz birra, bate o pé, e aquele que fala, eu dou as ordens. Não, é isso, eu que ponho o limite, assim, eu que... Então, e a gente fica no meio disso. Se não for do meu jeito... Não... Então, vamos começar a falar um pouco sobre isso, Teca. É importante, porque assim, a gente percebe muito, né, dentro dos processos da Deus e dentro do espaço terapêutico dela, eu dentro das minhas sessões de mentoria, das imersões, né, dos eventos que a gente realiza, a gente percebe o quanto os adultos têm navegado entre esses 2 mundos do ego, né, das faces do ego que a gente costuma dizer. Por quê? Porque a gente passa, muitas vezes, uma vida arrastando esses traumas que foram gerados lá na infância, ou experiências frustrativas, ou crenças limitantes que foram impostas pela sociedade, ou diante daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu desde que a gente existe, enfim... de redes sociais, ou pessoas de autoridade, figuras que são importantes para a nossa vida e muitas vezes... Da família, muitas vezes, família, né? muitas vezes, ou mentores, ou personalidades, pessoas famosas e tudo mais. E a gente vai levando, né? Muitas vezes encarando aquilo com muito ferro e fogo, e a gente vai levando e vai alimentando esse tipo de padrão mental, emocional e comportamental, ou infantilizado ou exacerbado. Né? Então, assim, quantos adultos a gente não vê que tem uma mentalidade infantilizada, né? E fases da nossa vida que a gente, muitas vezes, cai para um lado ou para o outro e depois se apruma. Exato. Agora, tem aqueles que não conseguem se aprumar. Não conseguem sair desse lugar. E que ficam, né? Então, como seria o ego infantil? Todo mundo já deu... Já deve ter se ligado aí um pouco. Então... o ego infantil é aquele ego que ele quer tudo do jeito dele, né, também, porque é aquela criança birrenta, aquela criança mimada, aquela criança vingativa, que quando não tem o que quer, faz algo para se vingar, né, impulsiva também, enfim, porque a criança, ela é muito impulsiva, porque ela faz as coisas de uma forma automática, né, porque quando a gente fala criança, a gente imagina, a criança... E quando a gente toma esse tipo de atitude, ou o nosso parceiro toma esse tipo de atitude, exatamente. É aí que a gente tem que identificar que é a criança. Não é o ego adulto tomando a decisão, não é o ser adulto. Não é. Né? Então começa a fazer birra, começa a fazer chantagem, começa a bater pezinho. Se você for em tal lugar, eu vou então sair com meus amigos. Ou, se você, né, não ficar... fazendo tal coisa para mim. Ou a própria, né, a mulherada aí que também quer impor uma regra e depois tem que o outro aceitar. Começa a fazer birra. Se não fizer isso desse jeito, se não me levar em tal lugar, eu não saio para almoçar com a sua mãe. Esse tipo de coisa. Gente, são comportamentos que você olha e fala, imagina, né?
é o dia a dia de Gente, a maioria dos casais, muito. né? Talvez você que esteja aí nos ouvindo se identifique e fala, puxa, eu faço isso, acontece isso comigo, meu Espero parceiro, estar minha falando parceira e só tal. para iluminados, né? Mas eu acho, como a gente também não se coloca nessa posição, porque a gente sabe o dia a dia, né? Na casa de cada um que acontece, dentro da família, dentro de casa, dentro da relação. Quando não, e às vezes até a gente mesmo, Não, né? a Tem uma gente ciumeira, tem uma birra, tem, né? Faz gente, uma... nós estamos o tempo todo sendo convidados a observar isso, tá? Com a gente também acontece muitas vezes, só que o que vai mudar? Como é que a gente consegue sair desse lugar, né? Silenciando, né? Observando os nossos padrões mentais, emocionais, comportamentais, para que eu seja menos impulsiva, para que eu seja menos agressiva. Jogar para a consciência, porque a hora que você tem consciência, você fala, aí você vai ter uma ação para segurar a onda. Exatamente. E se eu não silenciar, eu tô aqui na emoção, né? Como é que eu vou pensar, raciocinar se eu não jogar lá para a consciência? Então a gente joga para a consciência, observa, né? Sai do problema, sai da relação. Olha de fora, traz a consciência presente, aí sim a gente consegue falar, opa... Fortalecer esse adulto. Né? Não devia ter falado isso, não devia ter feito aquilo, vamos pedir desculpa, vamos ainda remediar. Bem que eu não falei, porque se eu faço esse trabalho, eu já nem, né? Evita o problema, né? E o ego exacerbado é quando existe... até uma grande probabilidade de troca de papéis mesmo, né? Quando eu tenho um ego muito exacerbado, eu acabo assumindo papéis que não são meus dentro da relação. Então, se eu estou numa relação amorosa, ou se eu não estou numa relação amorosa, e muitas vezes eu tenho comportamento, ou pensamentos, emoções, atitudes, que de pai, de mãe, né? O controle, do namorado, né? da Eu quero controlar... Quero controlar, quero que seja do meu jeito. Rígidos. Né? Rígidos, autoritários. agressivos, muitas vezes. Impulsivos, né? Repreensivos, o tempo todo criticando, repreendendo, achando ruim. Por quê? Porque tem esse pai crítico muito forte, né? Então, é importante a gente reconhecer. E aí, será que eu navego mais no meu ego infantilizado, no meu ego exacerbado ou não? Ou eu estou no meu ego saudável? O que eu atendi muito essa semana, e eu falo isso para os pacientes, né? Eu não faço isso, aquilo, porque, né, alguém, né, o julgamento que vem de fora. Quem julga? Porque meu pai era assim, ou minha mãe era assim. Bom, quem colocou essa pessoa na cadeira de juiz? Então, isso é importante. Ou quem colocou a gente mesmo na cadeira de juiz? Eu vou julgar, eu vou colocar. Então, quem senta na cadeira do juiz, ele vai julgar, ele vai dar sentença, ele vai condenar, e ele vai botar a pena e vai fazer cumprir a pena. E muitas vezes nós fazemos isso com a gente mesmo. E vem, né, de atrair depois uma relação, porque às vezes a gente copia, né, a relação lá que teve com o pai e com mãe, vai atrair uma pessoa, né, um companheiro ou companheira. Porque não pense que as mulheres hoje em dia estão mais para isso do que não, né? Dando ordens e se colocando, se impondo. Não estou entrando no mérito da questão, mas vem de outros traumas, repetição, né? De padrões e de outros traumas anteriores, e que a gente, com o tempo, vai ter que entender que isso precisa mexer, precisa mudar, né? Então, saia da cadeira do juiz. Pare de... sentar na cadeira e se autorizar a julgar, né? Ou se auto-julgar, ou julgar os outros, ou enfim, a gente precisa colocar. E esse ego exacerbado normalmente cai nisso. E a consequência disso? Cai nisso. Relações abusivas. Aí nós vamos fazer um programa só sobre relacionamento abusivo e a gente vai pegar pano pra manga aí. Relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos dependentes, né? Relacionamentos destruidores. Então, isso entra justamente por a gente não perceber que a gente está alimentando esses padrões, né? Desse ego, tanto infantilizado ou do ego exacerbado. Com certeza. Então, isso é bem preocupante. Isso acontece muito. Quando eu não tenho consciência disso, né? Eu vou ficar o tempo todo culpando o outro, né? Achando que a pessoa não presta, que a pessoa não serve e tudo mais. Mas, gente, as nossas relações, elas existem para a gente evoluir. Se eu não aprender com a Deusi, eu vou ter que aprender com outra pessoa. Se eu não aprender com fulano, eu vou ter que aprender com outra
pessoa. Então, se existe amor, se existe companheirismo, se existe respeito, se existe valores, se existe princípios, se existe ali um foco, uma fidelidade no ideal, se existe todas as coisas boas que envolvem uma relação, né? Admiração, tesão e tudo mais. E acontecem essas coisas, espera lá, então deixa eu olhar para onde eu não estou fazendo o trabalho sobre mim, né? Onde eu estou, de repente, trazendo lá de trás, coisa que eu nem sei que está no meu inconsciente, que está atrapalhando a minha vida. Sim, e o que você citou dessa inversão de papéis, muitas vezes a gente se coloca... eu trato a minha esposa como a minha mãe, a relação... Quem que quer ficar casado com a mãe, quer transar com a mãe, quer fazer as coisas com a mãe? Né? Ou com o filho, ou com o marido trabalhando esse pai, né? Casar com o pai. Gente, isso chega uma hora que começa a trazer problemas, e problemas graves. Então, não é mais o igual com o igual buscando um objetivo comum. A gente traz patologias sistêmicas de relação familiar para uma relação que você está, muitas vezes, começando um namoro. Exatamente. Muitas vezes está, né, idealizando coisas que vão ser a projeção dessas disfunções, vamos assim dizer, né? Das famílias da onde a gente veio, né? Sim. E a gente precisa estar com isso muito claro para poder observar e olhar e falar, opa, estou fazendo um papel que não me cabe. Exatamente. Né? Eu estou querendo controlar alguém que não, né? Ou chega na casa do namorado, quer limpar, quer arrumar, quer decorar, quer fazer, e a pessoa fala, nossa... É minha casa, que invasão é essa, né? O que está fazendo? Tem uma cautela nisso daí, né? Ou então, a roupa, você está com uma roupa assim, a roupa assado. Gente, mas eu ouvi isso do meu pai, né? Eu ouvia isso da minha irmã, do meu irmão. Essas castrações. Então, a gente precisa observar muito, né? É importante o cuidado, o zelo, né? Com um com o outro. Existe, assim, aquele, né? Num relacionamento, o parceiro que cuida da parceira, a parceira que cuida do parceiro e tudo mais. Mas num lugar, gente, de bom senso, num lugar que existe esse equilíbrio. Porque tudo que é demais sobra. E quando tá sendo demais, a gente não tá no papel que a gente tem que estar. Então, como que eu faço para sair desse lugar de mãe, de pai, de filho ou de filha, dando autonomia ou adquirindo autonomia. Então, se eu estou num papel de filha do meu marido, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer as minhas coisas por mim mesma, eu não vou ficar dependendo do meu pai, eu não vou ficar ali na aba do meu pai, pedindo aprovação pro meu pai, eu querendo que o meu pai me banque, né? Se eu estou num papel de mãe do meu marido, eu vou fazer o quê? Eu vou dar autonomia pro meu marido, vou deixar ele se virar um pouquinho, eu vou deixar ele fazer as coisas por si só, pensar sozinho, resolver sozinho as coisas, porque senão eu fico ali só dando. Não, e aquele ego exacerbado que fala, eu faço melhor que ele, então pega as funções que é do outro e não deixa o outro fazer nada. Isso. Eu faço melhor, então eu banco, eu consigo, eu dou conta de tudo. Deixa que eu faço, é melhor. Gente, isso acontece muito. É o ego exacerbado, total, né? E muitas super vezes mulher, super homem. E muitas vezes a gente se vê numa situação dessa, né? Sim. E a gente fala, opa, tem alguma coisa aqui, né, Dê? Opa! E aí o que vai mudar? É a velocidade com que eu coloco esse novo padrão, essa nova atitude, esse novo pensamento, essa nova emoção. Então, conforme eu vou me observando, eu vou conseguindo fazer esse trabalho de transmutar aquele padrão que está atrapalhando as minhas relações. E uma dica para você perceber isso que você falou, né? O ego adulto, ele tem o quê? Ele decide, planeja e executa. E executa, não fica só no papo. Não ele fica. Assume a responsabilidade e vai lá e faz, Assume a né? responsabilidade, vai lá e faz. Então, planeja, ele toma a decisão, ele planeja e ele executa. Então, se você não está nesse papel na relação, é porque você deve estar navegando entre o infantilizado e o exacerbado. Exatamente. Fica a dica aí, é muito bom. Exatamente. Né? E assim, e através dessas questões, né? Porque como a gente começa a se olhar, e a gente começa a desenvolver o quê? A compaixão, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? São exercícios que a gente tem que fazer. A indulgência, aprender a perdoar, aprender né, levar em consideração que o outro tem o tempo as de consciência dificuldades, dele. O tempo dele, as coisas dele. Então, Exatamente. É muito importante, né? É muito importante. Porque as relações, elas são espelhos. A gente já falou isso em algum outro episódio, né? Mas você que não assistiu, a gente repete um pouquinho.
As relações, elas são espelhos. Então, o que eu vejo no outro de virtude ou de defeito, de oportunidade evolutiva, existe dentro de mim. Então, quando eu começo a aceitar esse processo de me reconhecer dessa forma, com um determinado padrão mental, emocional, comportamental que eu preciso melhorar, eu vou automaticamente reconhecer no outro e você mais paciente, você mais indulgente, você mais compassivo, E né? normalmente a gente atrai, né, o nosso espelhinho mesmo, né? E quanto mais alguma coisa do outro me irrita, é porque aquilo que está dentro de mim é que eu não trabalhei ou que eu não tenho condição de lidar. Então, o outro não se mexe, será que você está se mexendo? O outro é egoísta, será que você não está sendo egoísta? O outro é ciumento, será que você não está sendo ciumento? Então, você vai vendo essas situações conforme você vai se reconhecendo. E da mesma forma, essa coisa de se apaixonar, né? Que a gente olha no outro aquilo que a gente ainda não conseguiu ver dentro da gente mesmo. Então, essa coisa do se apaixonar, a gente precisa observar essas projeções, né? Essas projeções. A paixão, ela é uma projeção, literalmente, uma projeção. O que o outro está trazendo para mim que eu não consigo enxergar em mim ainda, né? Não absorvi aquilo, não me empoderei, eu sou tão maravilhoso assim, eu sou tão maravilhosa não assim. Me empoderei, né? Então, a gente é um processo de observação, é um processo que a gente tem que fazer de autoconhecimento, saber nossos limites, saber, né? Abrir o coração, porque a gente está falando do coração, está falando de amor, está falando de cumplicidade, está falando de troca, está falando de, né, ter uma vida junto, de estabelecer limites. Isso implica em ceder e absorver também. Exatamente. É uma fusão aí de energias, de pensamentos, escolhas de sentimentos, escolhas e renúncias, exatamente. E a Deusa tem falado muito sobre esse lance da expansão da consciência, de outras dimensões e tudo mais, e da abertura do coração. Isso tudo, gente, esse conteúdo todo que a gente vem falando sobre relacionamentos é justamente porque o universo está nesse movimento. É um processo, de mudar, né? De se abrir para amar, de se abrir para receber amor, de fazer a transformação pelo coração, pelo sentimento, pelo sentir. A gente sentir mais, focar mais no ser, no sentir, do que no ter, né? As pessoas têm ainda uma dificuldade de entender qual é a diferença entre uma emoção e um sentimento, porque o amor é construção. Então, Isso assim, uma emoção nada mais é do que uma reação ao estímulo externo. É isso, é uma emoção. Eu posso sentir uma tristeza, uma alegria, um tesão, uma raiva. É um estímulo que faz parte de nós. É espontâneo, ela surge. Exatamente, é uma reação. Surge, é uma reação diante de um fato, de um acontecimento. E traz, lógico, sintomas físicos, é uma reação física, neuropsíquica, que a gente imediatamente... Então, a gente tem que deixar aquilo vir, não é para castrar, não é para inibir. Não, pelo contrário, é importantíssimo. Aquilo vem, eu entendo e... Agora, acolho, o sentimento, ele é elaborado. Então, ele pensa. Passa pelo pensar, ele passa pelo raciocínio. O sentimento pensa, a emoção não. E que pensar assim é esse? É o pensar do seu filtro pessoal. Então, você carrega aquelas bagagens todas, cria esse filtro, e a hora que a emoção vem, você usa esse seu filtro, né? Que são as suas experiências, as coisas que você viveu, a forma que você deu conta das emoções na sua vida. Vem todo um processo e que você, aquilo... vai elaborando e tornando aquela emoção, vai canalizando por um sentimento. Então, a gente tem que entender que o amor, a gente constrói. É uma escolha, é um aprendizado, é um treino, é você colocar seu tempo, sua energia, sua intenção naquilo. Então, quando você fala, nossa, mas né, eu sinto isso e eu vou abrir mão... Não, isso é a dopamina barata, né? Total. Ficar o tempo todo no sentir, no sentir, no sentir. É a criança. Não, e buscando esses estímulos temporários, prazerosos. Isso. Uma coisa que não vai ter futuro. Não vai ter futuro, não é construção. Não alimenta. Não vai para frente, então... Não é sólido, né? Nós vamos, de repente, pegar um módulo só para falar sobre isso, porque agora, olha lá, o tempo, né? Já chegamos, estamos chegando. Então, fale aí. Olha, se você quiser ouvir mais conteúdo sobre isso, estamos no YouTube com os nossos programas, o YouTube do Deus é Luz. E vamos lá, ou então,
Tereza Cristina Moraes, com TH e com Z. Espero vocês lá. O @Deuse Mantovani e o @Deuse Luz Oficial, quando você quiser saber sobre as atividades do Deuse Luz e os florais. Exatamente, os florais. Se tiver dúvida dos florais, manda um direct lá para Deuse, que a Deuse já vai te passar exatamente aquilo que você está precisando. Então é isso, gente. Boa semana. Vamos ficando aí com o nosso Dr. Hayden, trazendo as energias e vibrações de luz para vocês. Amém.